A uma altitude de 4.411 metros, o ar é tão rarefeito que até um isqueiro falha e não consegue queimar, e seus pulmões começam a arder como fogo depois de apenas alguns passos de corrida. Os cientistas chamam isso de zona próxima da morte, onde a vida biológica começa a entrar em declínio. Mesmo assim, exatamente nessa terra da morte, a China realizou um projeto que tanto a teoria econômica quanto a física consideram insano: construir um enorme aeroporto civil. Bem-vindo a Daosheng Yajing, o aeroporto mais alto do planeta. Isso é realmente um paradoxo da engenharia. Por quê? Porque aviões a jato odeiam altitude. Os motores precisam de ar para respirar. As asas precisam da densidade do ar para gerar sustentação. Tentar decolar aqui é como dirigir um carro de Fórmula 1 sobre gelo escorregadio. Todas as leis da física estão contra você. Mesmo assim, em menos de 3 anos de trabalho acelerado, eles transformaram o impossível em realidade. A jornada de 2 dias lutando contra a morte nas estradas de montanha agora se resume a um voo suave de 60 minutos. Como os engenheiros impedem que o concreto congele em temperaturas negativas? Como os aviões não entram em queda livre em um ambiente com 40% menos oxigênio? E por que investir centenas de milhões de dólares em um lugar tão remoto? Para entender a grandiosidade deste aeroporto, primeiro é preciso olhar para o preço de não tê-lo. Antes do ano de 2013, se você quisesse chegar a Daosheng, conhecido como o último Shangri-La, precisava sair de Chengdu e seguir pela rodovia nacional 318. No mundo dos mochileiros e do transporte, a rodovia 318 não é apenas uma estrada. Ela é uma lenda e também um pesadelo. Com centenas de quilômetros serpenteando por desfiladeiros profundos e passos de montanha elevados, essa estrada sofre constantemente com deslizamentos de terra, enxurradas e bloqueios causados por neve. 2 dias de deslocamento por terra não eram apenas cansaço, eram uma aposta com a própria vida. Foi exatamente esse isolamento geográfico brutal que transformou Daosheng em uma ilha, em meio a um mar de montanhas. Quando decidiram construir o aeroporto, os engenheiros enfrentaram o primeiro problema logístico: como transportar milhares de toneladas de materiais de construção pesados, tratores, rolos compactadores e estruturas metálicas pré-moldadas até a altitude de 4.411 metros, quando ainda não existia uma rota aérea. A resposta foi modernizar o próprio sistema rodoviário existente e estabelecer uma cadeia de suprimentos em estilo militar. Longas fileiras de caminhões pesados avançavam lentamente montanha acima, no ritmo de uma tartaruga. Nessa altitude, os motores a diesel perdem cerca de 30 a 40% da potência devido à falta de oxigênio para a combustão. Isso significa que um caminhão de 10 toneladas só consegue transportar uma carga real menor ou precisa subir na marcha mais baixa, queimando enormes quantidades de combustível e liberando densas nuvens de fumaça preta. Os engenheiros chineses tiveram de instalar postos de abastecimento e manutenção ao longo do trajeto, transformando o transporte de materiais em uma operação de grande escala. Eles não estavam apenas construindo um aeroporto. Estavam lutando para levar cada saco de cimento até o topo da montanha, antes mesmo que o primeiro tijolo fosse colocado. Agora, vamos mergulhar no aspecto técnico da aviação, onde a história se torna mais fascinante. Porque a pista aqui tem impressionantes 4.200 metros de comprimento, maior até do que as pistas de aeroportos internacionais movimentados como JFK em Nova York ou Heathrow em Londres. Tudo na aviação se resume a 2 palavras: sustentação e empuxo. Ao nível do mar, o ar é denso. Quando as asas do avião cortam o ar, as moléculas colidem com a superfície, criando uma grande força de sustentação. Os motores sugam o ar, comprimem e queimam o combustível para gerar um empuxo poderoso. Mas, a uma altitude de 4.411 metros, a densidade do ar diminui cerca de 40%. Isso gera 2 consequências fatais. Os motores entram em estado de falta de ar. Os motores a jato absorvem menos ar, o que torna a combustão menos eficiente e produz menos empuxo. Para decolar, o avião precisa de uma corrida muito mais longa para alcançar a velocidade necessária. Velocidade em solo mais alta. Para gerar a mesma sustentação do nível do mar,
o avião precisa se mover muito mais rápido em relação ao solo. Se em Hanoi a decolagem ocorre a 250 km por hora, em Daocheng pode ser necessário atingir 300 a 350 km por hora para conseguir sair do chão. Essa velocidade elevada impõe uma pressão brutal sobre os pneus da aeronave. Se a pista fosse curta, o avião não atingiria essa velocidade antes do fim do asfalto. É por isso que foi necessário cortar literalmente uma montanha para criar uma faixa de concreto com 4,2 km de extensão. Essa é a solução de engenharia do tipo força bruta. Se a natureza não oferece sustentação suficiente, você precisa criá-la com distância. A aterrissagem não é menos perigosa. Devido ao ar rarefeito, a resistência aerodinâmica diminui. O avião toca o solo mais rápido e tem mais dificuldade para desacelerar. Os freios e os reversores de empuxo funcionam com menor eficiência. Por isso, os 4.200 metros também funcionam como um seguro de vida em dias quentes ou com vento favorável, quando a aeronave precisa de uma distância maior para parar com segurança, sem despencar no abismo ao final da pista. O local de construção do aeroporto é um planalto gelado, com uma geologia extremamente complexa, caracterizada por camadas de solo permanentemente congelado intercaladas com solo fraco e rocha dura. Um dos maiores desafios ao construir no planalto tibetano é o derretimento do gelo subterrâneo. Quando se constrói uma pista de concreto de cor escura, ela absorve o calor do sol, fazendo com que o gelo sob o solo derreta durante o verão. Isso cria bolsões vazios, levando a afundamentos e rachaduras na pista, um desastre absoluto para a segurança aérea. Para resolver esse problema, os engenheiros chineses aplicaram a tecnologia das barras térmicas, uma técnica já utilizada na ferrovia Qinghai-Tibete. Barras metálicas ocas, cheias de amônia líquida, são cravadas profundamente no solo. No inverno, a amônia evapora, levando o calor do subsolo para cima e dissipando-o no ar frio, mantendo o solo permanentemente congelado e estável. É como se milhares de geladeiras em miniatura fossem enterradas sob a pista, garantindo que a fundação nunca fique mole. A concretagem aqui foi uma verdadeira corrida contra o tempo. Nessa altitude, a temperatura noturna pode cair para menos 30 graus Celsius, mesmo durante a temporada de obras. A água na mistura do concreto pode congelar antes que o cimento consiga endurecer, tornando o material frágil e inutilizável. Os engenheiros tiveram de usar aditivos químicos especiais que fazem o concreto endurecer rapidamente e liberar calor de dentro para fora. Além disso, precisaram montar enormes tendas com sistemas de aquecimento sobre os trechos recém-concretados da pista, ou cobri-los com mantas térmicas especiais para aquecer o concreto. Imagine ter que manter aquecida uma faixa de pedra de 4 km em meio a ventos cortantes e tempestades de neve. Foi exatamente isso que eles fizeram. Não se pode ignorar o fator humano. Mais de 4.000 trabalhadores participaram desse projeto, em altitudes acima de 4.000 metros, até uma pessoa saudável sente como se estivesse correndo uma maratona apenas ao caminhar. Os operários precisavam trabalhar em turnos curtos, usar cilindros pessoais de oxigênio e eram obrigados a descer periodicamente para altitudes mais baixas para descanso. Postos médicos de campanha com câmaras de pressão foram montados diretamente no canteiro de obras para atender casos de edema pulmonar agudo ou edema cerebral causados pela altitude. Concluir o projeto em 2 anos não foi apenas um recorde de engenharia, mas também um recorde de resistência humana. Nem todo avião tem permissão para pousar em Daocheng e Yadin. Você não pode simplesmente levar um Boeing 737 ou um Airbus 320 padrão para lá esperando que tudo funcione perfeitamente. As companhias aéreas que operam nessa rota, principalmente a Sichuan Airlines e a Air China, utilizam versões especiais, geralmente o Airbus A319, porque o A319, esse modelo tem fuselagem mais curta, mais asas e motores tão potentes quanto os do A320 maior, criando uma relação empuxo-peso extremamente alta. Mas isso não é tudo. As aeronaves que operam nessa rota precisam ser equipadas com um pacote técnico especial, sistema de fornecimento de oxigênio de emergência. Em aviões comuns, o oxigênio das máscaras dos passageiros é gerado por dispositivos químicos com duração de cerca de 12 a 15 minutos. Tempo suficiente para o piloto descer até uma altitude segura de 3.000 metros. Porém, no Tibete, o relevo montanhoso já está, em média, entre 4.000 e 5.000 metros.
O avião não pode simplesmente descer, pois colidiria com as montanhas. Por isso, essas aeronaves precisam transportar enormes cilindros de oxigênio comprimido, capazes de fornecer oxigênio por 50 a 60 minutos, mantendo os passageiros vivos enquanto a tripulação busca uma rota de escape para fora da região montanhosa. Pneus de alta resistência. As altas velocidades de decolagem e pouso exigem pneus capazes de suportar muito mais atrito e temperaturas elevadas do que o padrão convencional. Tecnologia de navegação RNPAR. O aeroporto está cercado por montanhas, e os sinais de rádio tradicionais do sistema ILS são bloqueados ou refletidos, causando interferências. Os pilotos precisam utilizar a tecnologia Required Navigation Performance Authorization Required, um sistema de navegação por satélite extremamente preciso que permite à aeronave serpentar por vales e montanhas em meio às nuvens com margem de erro de apenas alguns metros. Essa tecnologia é obrigatória, e somente comandantes com vasta experiência recebem a certificação para operar essa rota. Por que a China faz tudo isso? Se fosse apenas para atender algumas centenas de milhares de turistas por ano, isso realmente valeria a pena? A resposta está na visão de longo prazo de Pequim. Antes de existir o aeroporto, a reserva natural de Aden, por mais bonita que fosse, ainda era apenas um tesouro enterrado. Turistas de alto padrão, investidores e equipes de filmagem internacionais não têm tempo para enfrentar 2 dias de viagem de carro. O aeroporto mudou completamente o jogo. Logo após a inauguração, o número de visitantes cresceu de forma exponencial. O valor dos imóveis, os serviços hoteleiros e a renda dos moradores locais, majoritariamente tibetanos, mudaram de maneira vertiginosa. O aeroporto transformou neve branca e montanhas rochosas em ouro branco, fazendo o fluxo de capital das ricas cidades costeiras do leste retornar para o interior pobre do oeste. Embora a mídia geralmente se concentre no aspecto civil, é impossível negar o papel estratégico dos aeroportos de Planalto. Uma pista com 4.200 metros de comprimento pode receber aeronaves militares de transporte pesado, como o Y-20, em situações de emergência, ajuda humanitária ou deslocamento de tropas. No contexto geopolítico complexo da fronteira sudoeste, possuir uma rede de aeroportos capazes de operar o ano inteiro traz uma vantagem logística enorme. Daosheng Yading não está sozinho. Ele é um elo de uma cadeia de aeroportos de Planalto que, junto com Lhasa, Nyingchi e Shigatse, forma uma sólida rede de transporte tridimensional. Daosheng Yading também se tornou um laboratório natural perfeito para a jovem indústria aeronáutica chinesa. No ano de 2020, a aeronave comercial doméstica chinesa ARJ-21 realizou voos de teste aqui. Ter um aeroporto em condições extremas permite que a China seja autossuficiente na validação de seus equipamentos, sem precisar levá-los ao exterior para testes. Isso é uma prova clara de que o país busca dominar toda a cadeia tecnológica da aviação do solo ao céu. O aeroporto de Daosheng Yading, com seu terminal em forma de disco voador ou como um olho gigante voltado para o céu azul profundo, é uma obra controversa, porém inspiradora. Defensores do meio ambiente temem que o fluxo intenso de pessoas rompa o frágil equilíbrio ecológico do Planalto, mas, para os moradores locais, o rugido diário dos motores a jato é o som da oportunidade, da conexão com o mundo moderno. Mais importante ainda, este aeroporto é uma declaração de capacidade técnica. Ele prova que, com determinação, recursos e inteligência suficientes, o ser humano pode construir sistemas complexos que funcionam de forma estável até mesmo em lugares onde a natureza parece sussurrar. Mantenha distância. De uma terra esquecida, onde o oxigênio é um luxo, Daosheng agora está a apenas um cochilo da civilização. Esta não é apenas uma história de concreto e aviões. É a história de como a infraestrutura pode encolher o planeta, transformando territórios impossíveis em possíveis. Quando o seu voo pousar na longa pista cercada por picos nevados eternos, e você sair da aeronave sentindo o ar rarefeito invadir os pulmões, lembre-se, você está em um dos pontos mais altos da engenharia moderna, onde o ser humano ousou desafiar até o céu para abrir o próprio caminho. Ao voar para Daosheng,
Os comissários de bordo não servem café quente durante a fase de pouso. Por quê? Porque a turbulência do ar nos vales montanhosos é extremamente violenta e imprevisível. Quando o avião toca o solo, você não sentirá aquela frenagem brusca habitual. Em vez disso, haverá uma sensação de deslizamento muito rápido, e o som dos motores em reverso parecerá mais alto do que o normal, pois o ar rarefeito não isola bem o ruído. E ao entrar no terminal, você verá uma cena curiosa: cogumelos metálicos espalhados por toda parte. São colunas de fornecimento gratuito de oxigênio. Em vez de lojas duty-free vendendo bebidas alcoólicas ou perfumes, o produto mais vendido aqui são cilindros portáteis de oxigênio. Um lembrete suave, porém firme, de que, por mais rápido que a tecnologia leve você até aqui, o seu corpo ainda precisa de tempo para negociar com a natureza. Aeroporto de Daosheng Yading, onde a fronteira entre tecnologia de ponta e instinto de sobrevivência se torna mais tênue do que nunca. E você, o que acha? Você teria coragem de apostar na engenharia humana para vivenciar a experiência de pousar neste teto do mundo? Ou acredita que deveríamos deixar essas últimas regiões selvagens em paz para que continuem dormindo tranquilas? Compartilhe a sua opinião na seção de comentários abaixo. Eu realmente gostaria de saber o que vocês pensam. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder as próximas jornadas explorando obras inimagináveis. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.